Olá, uma boa noite. Que bom recebê-los aqui mais uma vez na nossa Escola Bíblica Digital. Hoje continuaremos a leitura do livro de Daniel, iniciando pelo capítulo de número 2. Amém? Mas antes gostaria de fazer uma pequena oração para que Deus abençoe o nosso entendimento. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua Palavra. É o que eu te peço em Teu nome. Dê-nos a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abram as vossas Bíblias. Livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Vai dizer assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos. Então, no segundo ano do rei Nabucodonosor, ele teve alguns sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito, e o seu sono cessou. Então, aconteceram três coisas aqui, né? Ele teve sonhos, ele atribulou-se e ele perdeu o seu sono, teve insônia por causa da tribulação, né, que ele teve desses sonhos. Vamos ver o que significa aqui a palavra atribular-se? Vamos ver, significado de atribular-se: causar ou sofrer atribulações, afligir-se, mortificar-se, inquietar-se. Então, por causa desse sonho, ele ficou muito ansioso, ele ficou muito inquieto, né? Ele sofreu na sua alma, né? Aqui o seu espírito, tá vendo? Atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Sono cessar o quê? Quando você não consegue dormir, é insônia. Então, por causa destes sonhos, né, que o rei teve, ele perdeu aí a sua paz de espírito e o seu sono cessou. Versículo de número 2. Então o rei deu uma ordem que chamassem os magos e os astrólogos e os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante do rei. Então o rei lhe deu uma ordem aqui, né? Chamem os magos, chamem os astrólogos, chamem os feiticeiros, chamem os caldeus. Para quê? Para revelarem o rei os seus sonhos. Então eles vieram e se colocaram perante o rei. Então todos esses que foram convidados aqui, convocados na verdade, se colocaram na presença do rei conforme o rei ordenou. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então aqui o rei fala: tive um sonho e eu quero a interpretação desse sonho. Aí o rei conta que ele perdeu o sono, que ele ficou inquieto, ansioso, né, para saber ali a interpretação. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Diz aos teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. Diga, rei, fale para nós o seu sonho, para que nós possamos dizer qual é o significado deste sonho a qual o Senhor quer. Versículo de número 5. O rei respondeu e disse aos caldeus: O assunto se foi de mim. Ou seja, eu não recordo nem qual sonho foi. Então aqui o rei não queria apenas uma interpretação. Ele queria que eles adivinhassem, né, qual foi o sonho que ele teve. O assunto se foi de mim. Se vós não me fizerdes saber o sonho, se vocês não falarem para mim qual foi o sonho que eu tive, com a sua interpretação. Então ele queria duas coisas: ele queria que eles falassem um sonho, mais
a interpretação. Sereis cortados, aí ele já ameaça aqui, né, o rei. Sereis cortados em pedaços, e as vossas casas serão feitas um monturo. Além de eles receberem aqui uma sentença de morte, eles iam perder as suas casas também, e porque feito monturo, a casa ia ser demolida, ia ficar só aquele monte de pedras ali em cima, umas das outras. Versículo de número 6. Mas, se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e recompensas e grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. Digam-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 7. Eles responderam novamente e disseram: que o rei conte aos seus servos o sonho. Olha, desse jeito não dá, nós pedimos que o senhor pelo menos diga o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: eu sei, certamente que vós procuraríeis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, todavia, se vocês não me fizer lembrar, se vocês não me revelarem qual foi o sonho que eu tive, há somente um decreto para vós, que é a sentença lá de morte, que vai fazer eles pedaços e transformar as casas deles em monturos. Pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim. Então, nós devemos lembrar que o rei Nabucodonosor, ele não era um rei tolo, né? Ele era um rei muito inteligente. Tanto é que quando Daniel e seus amigos, eles foram colocados à prova em teste diante do rei, lá no capítulo 1, o rei ele faz diversas perguntas, né, sobre os mais variados temas, e ele fica assim completamente extasiado, ele fica completamente chocado de não ter visto nenhum homem com a sabedoria e a inteligência de Daniel e seus amigos, comparado aos outros jovens que estavam ali naquele teste. Então entende-se o que? O rei não era um cara bobo, ele não era um cara assim desinformado. Entende-se que esse rei, o Nabucodonosor, era um homem muito inteligente. Então ele entendeu que os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os que estavam ali, né, que ele convocou, eles queriam ganhar tempo, porque eles não sabiam. Porque uma coisa é você dar a interpretação de um sonho, outra coisa completamente diferente é você fazer o rei lembrar o sonho que nem ele mesmo sabia. Então é um grande desafio, né? E eles ali estão tentando procurar um tempo, e o rei está em cima deles ali, porque o rei sabe que eles podem ali inventar qualquer mentira, qualquer coisa para se livrar ali da sentença de morte. Vamos lá. Eu vou ler o 9 de novo aqui. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim, enquanto passa o tempo. Portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me sua interpretação. Então o rei está ali insistindo, eu quero que vocês falem primeiro qual foi o sonho que eu tive. Depois vocês me falam acerca da interpretação. Versículo 10. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: não existe um homem sobre a terra. Olha a afirmação que eles dão. Não existe, guardem bem isso aí, não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto ao rei.
não existe ninguém na face da terra que é capaz de revelar o seu sonho, rei, que você mesmo esqueceu, que nem mesmo você lembra. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago ou astrólogo ou caldeu. Então aqui eles estão diante de uma situação inédita. Eles estão falando que nenhum rei, nenhum governante, nenhuma pessoa importante pediu alguma coisa semelhante a essa na história. Então era um fato inédito para eles, né? Ninguém tinha pedido uma coisa tão ousada, uma coisa tão profunda e uma coisa tão difícil. Tanto é que eles mesmos dizem que não existe sequer um homem na terra capaz de dar o sonho do rei, que nem ele mesmo se recordava. Versículo de número 11. E é uma coisa rara que o rei pede. Então eles estão afirmando aqui, ó, isso que o senhor está pedindo é raríssimo, é difícil, rara, né? O que é raridade? Vamos ver o que é. Significado da palavra raridade. Raridade significa qualidade do que é raro, coisa que não acontece frequentemente. É uma coisa difícil de se ver, não acontece com frequência, é difícil você ver um acontecimento. Então esse é o significado de raridade. E não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é como a carne. Então eles sabiam que tinha uma chance ali, né, dele saber o seu sonho, né, que era através no conhecimento deles de deuses, né, cuja morada não é com a carne. Versículo de número 12. Por causa disso o rei ficou irado. Irado significa bravo. Por causa disso o rei ficou bravo e muito furioso, e ordenou a destruição de todos os homens sábios da Babilônia. Então o rei ficou tão bravo, tão irado, tão fora de si, que por causa daqueles homens, por causa daqueles que foram ali convocados diante da tua presença, o rei queria que todos fossem mortos. Então já passou a sentença que eram só para eles, né, de morte. Agora a mesma sentença de morte veio sobre todos os homens sábios da Babilônia. O rei queria exterminar todos, porque o rei não teve ali o que foi solicitado. Acho que acredito que o pensamento do rei foi: se vocês estão aqui para esse propósito e não cumpriram, para que eu vou precisar de vocês? Porque lembra que o rei, alguns versículos atrás, o rei ele tinha sacado, né? Ele tinha, com a sua esperteza, ele tinha visto que eles queriam dizer mentiras ali, ganhar tempo, ou tentar dar uma ludibriada nele. Então o rei se enfureceu de uma maneira muito grande, né? Porque o rei também viu que eles queriam dar uma enganada ali, contar alguma coisa que colasse, né? Para que eles não fossem mortos. Então o rei já determina: já que vocês não vão dar o meu sonho aqui, já morre logo todo mundo, os sábios, né? Todo mundo que eu estou falando, todos os homens sábios da Babilônia, já mata logo todos, não quero mais nenhum. Versículo 13. E o decreto estabelecia que os homens sábios deviam ser mortos. Então o rei fez um decreto. Ele foi lá: pode matar todos os homens sábios da Babilônia. Olhem quem eles vão chegar. E eles procuraram Daniel e seus companheiros para os matarem. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria. Olha que inteligência aqui. O Daniel, quando aqueles homens procuraram Daniel para matá-lo, ele não foi lá topetudo,
ele não foi sabichão, ele não foi ríspido, ele não foi num contra-ataque, mas ele respondeu com conselho e sabedoria. É difícil, né? O que é conselho? Apesar de ele ter recebido uma sentença de morte, ainda ele deu um conselho, ele ainda falou, olha, ele ainda achou, né, sabedoria para responder aqueles homens que estavam ali para o matar. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios da Babilônia. Então Arioque estava ali para matar Daniel e seus amigos. Então Daniel respondeu a este homem, o capitão, com sabedoria e com conselho. 15. E ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: por que o decreto do rei é tão precipitado? Vamos ver o que significa a palavra precipitado. Precipitado. Vamos lá. Apressado, imprudente e refletido. O que significa precipitado? Apressado, imprudente e refletido. Por que o rei foi tão apressado em fazer esse decreto? Por que o rei tomou esse decreto de uma forma imprudente? Por que o rei fez esse decreto sem refletir? Porque lembra que o rei estava irado e bravo? Quando nós tomamos algumas decisões num estado de profunda raiva, profunda ira, geralmente a gente não pensa muito, né? A gente vai no impulso. Então o que o rei fez? Ele foi no impulso. Ele estava irado, ele estava bravo. Morram todos! Agora todos os magos, astrólogos, feiticeiros e caldeus irão morrer. Morram todos. Aí fez lá o decreto e pode passar a espada em todo mundo. Então o rei ele foi precipitado, né? Ele agiu assim na hora da raiva. Vamos lá, continuar a leitura aqui. Onde eu parei? Aqui, versículo 15. E ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o assunto conhecido a Daniel. Então Arioque ali respondeu, né, o que estava acontecendo, porque tinha sido feito aquele decreto. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo para que ele revelasse ao rei a interpretação. Lembra que Daniel lhe respondeu com sabedoria e conselhos? E Daniel ele já tinha um ponto positivo com o rei, né? Lembra que quando ele foi testado lá com seus amigos, o rei ele tinha visto uma grande sabedoria em todos os assuntos que ele perguntou para Daniel e seus amigos, e tinha visto que eles eram jovens diferenciados. Está lá no capítulo número 1 de Daniel. Versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Então, olha a primeira atitude de Daniel. Ele foi para casa, ele contou o assunto para os seus amigos. Que amigos? Ananias, Misael e Azarias. O que eu entendo com isso? Hoje as pessoas elas se isolam. Hoje as pessoas elas não criam vínculos com pessoas que podem nos ajudar, né? A primeira coisa que Daniel fez depois de ganhar um tempo, ele foi procurar os seus amigos, os seus companheiros. Vamos ver o que aconteceu. No versículo de número 18, para que eles desejassem as misericórdias do Deus dos céus, concernentes a este segredo. Então Daniel, ele foi
procurar os seus amigos, para que junto dele eles viessem a orar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles. Porque lembra-se que o rei ele só tomou essa decisão da pena de morte, não foi por causa deles, foi por causa dos outros, foi por causa dos feiticeiros, dos magos, dos caldeus, né, dos sábios. Então eles iam ser mortos por uma sentença que foi dada por outros, né? Eles estavam apenas ali, eles iam morrer por causa de outras pessoas. Então eles clamaram a Deus, eles oraram juntos, não separados. Eles oraram e pediram as misericórdias para que Deus desse a eles aquele segredo. O que é o segredo? Aquilo em oculto, aquilo que eles não sabiam, é um segredo. Você fala, eu tenho um segredo aqui. Você não vai saber o que é segredo, você não sabe. Então eles pediram a misericórdia de Deus juntos, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios da Babilônia. Então eu creio que eles oraram por eles, e eu creio também que eles oraram pelos outros sábios, porque uma coisa é você perder a vida e sendo inocente. Eles eram inocentes. Até os outros homens sábios da Babilônia eram inocentes, porque eles não pertenceram ali àquela solicitação do rei que estava ali à frente. Outros também pereceriam por causa desses. Fora as famílias, né? Que quando as suas casas fossem destruídas e fossem transformadas em monturos, né? As famílias também iriam perder. Então era uma destruição muito grande, era uma maldição ali muito grande. Seria terrível, né? Receber uma sentença dessa. Versículo 19. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna, de noite. Eles estavam orando quando? De noite. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Olha a primeira coisa que Daniel faz após receber a visão de Deus. Ele bendisse ao Deus do céu. Ele foi grato. Ele agradeceu. A primeira coisa que Daniel fez foi agradecer a Deus. E fica uma lição bastante importante para a gente, para quando a gente for orar, pedir algum direcionamento, algo que esteja fora da nossa capacidade humana, ou algo que esteja fora da nossa capacidade técnica, da nossa capacidade de força intelectual, qualquer coisa, para que nós venhamos lembrar da misericórdia de Deus, e quão Deus é fiel, e quão Deus ele cuida dos seus filhos, quão Deus ele se importa conosco. Então foi a primeira coisa que ele fez. Deus me revelou. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Dou graças a Ti. Ele honrou a Deus com gratidão. Então nós devemos ser gratos a Deus quando Deus ele revela alguma coisa para a gente, por mais pequena que seja, ou por mais importante como essa. Nós devemos ser gratos a Deus. Devemos mostrar a Ele esse sentimento de alegria, né? Deus ele fica muito grato. Deus ele fica muito feliz quando os seus filhos demonstram a alegria de ter Deus como seu guia, como a sua direção, como seu salvador. Deus ele foi um salvador aqui para Daniel e seus amigos. Versículo 20. Daniel respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. Então aqui ele está reconhecendo o poder de Deus. Aqui ele está reconhecendo a sabedoria de Deus, o poderio. Ele está reconhecendo as características de Deus. Deus ele é onipotente, tem todo o poder. Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas.
E Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. Então ele está agradecendo, porque Deus sabia. O único que poderia revelar o sonho a Daniel era Deus, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, essa é a diferença daquele que serve a Deus, daquele que acredita em Deus, daquele que ora buscando o conhecimento no Senhor, porque ele revela as coisas assim que são impossíveis aos homens. Versículo 21. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e também estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio. Então, ó, Daniel se rebaixando. Ó. Ele dá sabedoria ao sábio. Quem é sábio? É Deus. E quem dá sabedoria ao que é sábio? É Deus também. Senhor, se eu sei é por causa de Ti. Que bonito, né? Se eu sei alguma coisa hoje, é por causa do Senhor. Se eu tenho algum conhecimento dentro de mim, é por causa de Deus, não é por causa de mim. Que maravilha, irmãos, servir a Deus. Ele estabelece rei, ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Versículo 22. Ele revela as coisas secretas. O que eles mais precisavam? É que o rei revelasse o seu sonho. Ele revela as coisas secretas e profundas. Somente uma revelação de Deus poderia ajudar a Daniel nessa questão. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Interessante, né, essa comparação de que Deus sabe o que está na escuridão e a luz habita com ele. Porque não existe nada que esteja em oculto perante Deus. Não existe nada que a presença de Deus não possa iluminar, não possa estar claro. Para Deus, tudo é muito claro. O nosso futuro é claro para Deus. A nossa vida é clara para Deus. O nosso interior é claro para Deus. Tudo, não há nada assim que Deus não consiga ver. Então é isso que ele está agradecendo, feliz. Sabendo e reconhecendo o poderio de Deus e vendo a misericórdia de Deus. Lembra da oração? Pedindo a misericórdia e a revelação do segredo. Vai dizer assim no 23. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti. Ou seja, o que o Senhor fez, eu te agradeço e te louvo. O Senhor é o Deus de meus pais. Ele está lembrando aqui da terra dele. Lembrando que Daniel, ele saiu cativo de sua terra. E ele faz menção a Deus. Daniel, ele não saiu da terra dele revoltadinho. Ele não saiu irado. Mas ele ainda honrou o Deus de seus pais. Então ele fica muito feliz. Agora o que nós desejamos... me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti. Ou seja, Deus respondeu exatamente a oração de Daniel e seus amigos. Pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Então Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios de Babilônia. E ele foi e assim lhe disse: não destrua os homens sábios da Babilônia. Apresente-me perante o rei, e eu revelarei a sua interpretação. Estou empolgado aqui, irmãos. Então ele foi até Arioque e falou: me leve até o rei, para que eu dê a ele a revelação e a interpretação do seu sonho. 25. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei, apressadamente, que é o mesmo que rapidamente, e desta forma lhe disse... Vou dar uma pausa aqui, irmão, só um minutinho, porque o rapaz ligou o carro. Vamos continuar aqui a leitura. Peço perdão, que estava um carro fazendo barulho aqui, então eu tive que pausar o vídeo. Vamos lá, retornando aqui, versículo de número 25. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente,
E desta forma lhe disse: eu encontrei um homem dos cativos de Judá, que fará conhecida ao rei a interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: és tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e a sua interpretação? A primeira pergunta do rei é: rapaz, você é capaz de me dar a revelação do sonho e também a interpretação? Interessante, né? Primeira coisa que o rei pergunta é se ele é capaz, né? Porque leva-se a crer que o rei também é incrédulo, né? Será que esse cara aí, será que esse rapaz aí que veio cativo, né, de Judá lá, será que ele vai ser mesmo? Será que você é capaz mesmo? Versículo 27, Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Então Daniel já fala logo, o segredo que o senhor pediu aí, nenhum desses homens aqui poderia mesmo ter revelado. Nenhum desses que você chamou poderia ter revelado a você. Versículo 28. Porém, há um Deus no céu que revela segredos. Então Daniel está na Babilônia, exaltando diante do rei o nome de Deus. Há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça sobre a tua cama são estes. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre a tua cama, e o que deverá acontecer doravante, e aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Ele está falando de Deus. Aquele que revela segredos, o Deus que revela os segredos, vai fazer você a conhecer o que acontecerá. Versículo 30. Porém, quanto a mim, Daniel está falando dele mesmo agora, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria. Lembra que ele fez uma referência aos magos, astrólogos, caldeus? Ele está falando aqui da parte humana. Nós, humanos comuns, não temos condições, né, de dar ao Senhor a resposta por intermédio de qualquer sabedoria humana. Ele está falando aqui. Por qualquer sabedoria que eu tenha, mais do que qualquer vivente. Mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, vistes e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de você, e a sua forma era terrível. E a cabeça desta imagem era de ouro fino. Então, a cabeça de ouro fino, que era um ouro puro. E o seu seio e os seus braços, está falando daqui, né, até mais ou menos a parte aqui da cintura, eram de prata. E o seu ventre e suas coxas de bronze. Então, da barriga para baixo, né, o seu ventre, né, e as suas coxas eram de bronze. As suas pernas eram de ferro, e os seus pés de ferro, e parte era ferro, parte era barro. E tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos. Espera aí. Quem cortou essa pedra? Quem teria o poder de cortar uma pedra sem utilizar as mãos? A qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e de barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços, juntamente, e tornaram-se como a palha das eiras de verão.
ou seja, como nada. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Então ele acabou de dizer o sonho. Você via essa imagem, a imagem cabeça de ouro, né? Outras partes de bronze, outras partes de prata, outras partes de barro. E tinha uma pedra. E essa pedra, alguém cortou essa pedra sem as mãos. E essa pedra atingiu essa imagem. E essa imagem foi inteiramente destruída por essa pedra. Então, irmãos, esse é o sonho. A interpretação desse sonho é o seguinte: Deus, ele mandou Jesus, que é a rocha. Essa rocha, ela vai cessar todos os reinos da terra. Não haverá mais reis, não haverá mais governantes. Então, quando Jesus vier para governar o seu povo, ele destruirá todas as lideranças. Só haverá um rei, só haverá um Senhor, o Senhor dos senhores, que é Jesus, o Filho de Deus. Lembra-se que alguém cortou a pedra sem usar as mãos? O único que poderia cortar essa pedra seria Deus. Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para que viesse ao mundo e salvasse o homem, para que abrisse um caminho para ele, para a salvação. Então, mesmo Deus, Jesus, ele também ele virá como rei, né? E ele está preparado, o seu reino está preparado para nós. Então, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então, ele virá, ele voltará para governar. Tem até um hino que fala assim, né? Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão. Esse é Jesus, a nossa rocha. Amém? Vamos voltar aqui à leitura do texto, que eu já estou empolgado, irmãos. Onde eu parei aqui? Perdão aqui que eu vou só voltar aqui. Este é o sonho. Aqui, 37. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder, força e glória. Então ele está falando, você é um rei de reis. Você é um rei que governa sobre outros reis. Por quê? Porque o Deus do céu concedeu-te um reino. Então você é rei hoje, Nabucodonosor, porque o Deus do céu te concedeu um reino, poder e força e glória. Entendeu? Então ele já está determinando ali, explicando, né, que o Nabucodonosor só é rei por causa de Deus. E Deus permitiu ele ter o que ele tem por causa dele, né? E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em sua mão e fez de ti o governador sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. Aí está falando do futuro. Depois de você vai vir outro rei. E o quarto reino será forte como ferro. E assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E quando tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele força do ferro, a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com o barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E quando tu viste o ferro misturado com o barro lamacento,
eles irão se misturar-se à semente dos homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino, o reino de Deus, que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos. Lembra que eu falei agora há pouco? E permanecerá para sempre. Então Jesus voltará para governar todas as nações, e esse reino não será quebrado. Ninguém poderá tomar esse reino do Filho de Deus. Ninguém terá poder como Deus tem. Então Deus ele virá assim, irmãos. 45, bonito, né? E assim como tu observastes que a pedra foi cortada do monte sem mãos. Quem cortou a pedra sem as mãos? Deus Pai. E que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante, no futuro. E o sonho é certo, e a sua interpretação é correta. Por que ele está falando que o sonho é certo? Aqui ele está falando, isso vai acontecer. E a interpretação tem coerência. Os fatos acontecerão. É uma visão futura. 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face, e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oferta de aromas suaves. E o rei respondeu a Daniel e disse: bem é verdade é que o seu Deus é um Deus dos deuses. Nabucodonosor reconheceu que Deus é um Deus de deuses. Ele está acima dos deuses. Lembrando aqui que o Deus de Daniel está em maiúsculo, tá? E os outros deuses comuns estão em minúsculo. Não existe ninguém como Deus. E um Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que tu pudestes revelar esse segredo, através de Deus, através do Senhor de reis, ele concedeu a você, Daniel, o segredo do meu sonho, que nem eu mesmo me recordava, e a interpretação. Então o rei fez Daniel um grande homem, e lhe deu muitos presentes valiosos, e o fez governante sobre toda a província da Babilônia, e chefe dos governadores sobre todos os homens sábios da Babilônia. Então Daniel pediu ao rei que ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Porém Daniel sentou-se ao portão do rei. Irmãos, é interessante que quando Deus dá a revelação a Daniel, quando Deus permite pela misericórdia que o rei fique sabendo dessa revelação futura, Daniel ele é honrado. Daniel ele é colocado num patamar acima dos outros sábios na região da Babilônia. E quando Daniel ele está ali, ele não se esqueceu dos seus amigos. A primeira coisa que Daniel faz é pedir também pelos seus amigos, para que eles também fossem abençoados, para que eles também fossem lembrados ali. Lembram que eles participaram da oração juntamente com Daniel, clamando e pedindo a Deus o significado da interpretação e o sonho do rei Nabucodonosor. Então, irmãos, fica de lição também para a gente, para quando Deus abençoar a minha e a tua vida, para que nós não venhamos esquecer daqueles que nos momentos difíceis também oraram por nós, também estiveram conosco, os amigos fiéis. Daniel tinha poucos amigos ali, mas os poucos que ele tinha ali eram amigos de verdade. Às vezes nós, na nossa vida, nós não temos tantos amigos, temos poucos, mas os poucos que nós temos, que sabemos que podemos contar, são aqueles
que nos amam por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente tem. São aquelas pessoas que se importam conosco pela pessoa que você é. São aqueles que compram as nossas batalhas. São aqueles que entram, né, no mesmo propósito, sem pensar. Os amigos de Daniel não ficaram pensando ali, não colocaram empecilhos. Eles compraram ali a briga, a luta, a batalha. Não, estamos juntos, vamos orar junto, vamos buscar junto, vamos interceder uns pelos outros juntos, vamos todos no mesmo propósito. E quando Daniel foi recompensado, ele não se esqueceu dos seus amigos. Então, irmãos, Deus, ele é fiel, Deus, ele nos guarda, Deus, ele trabalha de uma forma na vida do crente, que é uma forma sobrenatural, e que nós não venhamos esquecer do Deus de Daniel, irmãos. Olha que obra maravilhosa que foi feita na vida deste homem. Então Deus, ele tem o melhor para a minha e para a tua vida. Gostaram? Eu gostei bastante de ler aqui o capítulo de número 2 de Daniel. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Que nós possamos ter muitas oportunidades de lermos a palavra do Senhor juntos. Eu agradeço imensamente a tua presença neste estudo bíblico digital. Que o Senhor possa edificar a sua vida, a sua família e a sua casa. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos.